Você sente que está trabalhando muito, mas o dinheiro nunca sobra? Pois é, então pode ser que você está cometendo alguns erros e neste vídeo eu vou trazer 5 erros financeiros que podem estar acabando com a sua empresa. Fica até o final que eu vou compartilhar minha tela, vamos tentar detalhar cada um desses itens para facilitar a sua vida. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Samuel Basso, sou especialista em gestão financeira, empresário há mais de 15 anos e aqui nesse canal a gente fala sobre empreendedorismo, finanças e também sobre gestão. Se esse tipo de conteúdo te interessa, não esquece, deixa até o like aqui, também se inscreve no canal, que isso ajuda e colabora muito com os conteúdos que eu publico aqui. Vamos compartilhar minha tela e vamos falar sobre esses itens agora. Bom, gente, vamos falar do item fundamental aqui, que é exatamente a questão dos erros que a gente comete. E já vou trazendo aqui o primeiro erro, e claro, não menos importante, né, pessoal? Não ter controle financeiro. Isso aqui, pessoal, é muito importante, porque a maioria das empresas não fazem o básico. Não fazem o básico, que é registrar as entradas e saídas de dinheiro da empresa. Isso aqui já muda o jogo se você começar a fazer. Porque quando eu estou falando de entradas e saídas de dinheiro, se eu não tenho esse registro, eu não tenho o quê? Acabo não tendo clareza dos números. E se eu não tenho clareza dos números, eu acabo cometendo várias falhas no meu negócio. Não ter controle financeiro é o principal fator hoje, inclusive em pesquisas, do número de mortalidades de empresas do Brasil. Para vocês terem uma ideia, a cada 10 empresas que abrem, 8 fecham em menos de 10 anos. Então estamos falando de só 2 empresas sobrevivem em 10 anos de existência. E 5 anos cai para 5, 50% de chances de sobreviver. Então olha o quanto isso é preocupante. E um dos principais fatores é não ter controle financeiro. Então aqui é importante eu fazer o básico bem feito. É fazer o básico bem feito. Já vai trazer muitos resultados na minha empresa. Vamos para o segundo. O segundo erro, não saber o custo real dos seus produtos. Então assim, pessoal, esse negócio de definir o preço no achismo, deixa eu botar em maiúsculo, não funciona. Eu preciso saber o custo real do meu produto. Então, quando eu digo custo real, é de fato o valor que paguei por ele. Muitas empresas, pessoal, eles pegam assim, eu tenho aqui uma garrafinha, eu compro do fornecedor a R$50. Só que daí a gente olha que o boleto que o cara pagou foi 65, porque tem IPI, tem substituição tributária, se tu compra de outro estado tem diferencial de alíquota, frete, ou seja, não custou R$50. Então eu tenho que olhar o custo real, que é o custo do produto, mais impostos, mais frete, etc., para eu chegar no custo real. Se você fabrica, se você faz uma fabricação de produto, tem que ter a ficha técnica ou estrutura de produto, onde eu vou ter o detalhamento de todos os materiais que eu utilizo. Esse detalhamento de todos os materiais que eu utilizo para eu ter certeza de que eu não estou esquecendo nada para chegar no meu produto final, no meu custo final. E por último, pessoal, use o markup para definir o preço correto e lucrativo. Não existe eu pegar custo do produto mais X%. Não existe. Para precificação eu tenho que usar uma fórmula matemática que se chama markup. Eu tenho que usar isso, colocar as variáveis da minha empresa ali dentro para chegar no meu preço de venda. Então usem isso, beleza? O erro 3 é não planejar o fluxo de caixa. O que é importante nesse planejamento do fluxo de caixa? É ter clareza do que eu tenho a receber e pagar com antecedência. Essa é uma importância do fluxo de caixa, porque o que acontece? Eu tenho que ter essa clareza de que contas eu tenho a pagar, que contas eu tenho a receber, para eu fazer uma análise se eu tenho caixa suficiente. Analisar se eu tenho caixa suficiente é muito importante. E um outro ponto fundamental é que faturamento não paga boleto. Não adianta nada eu faturar 1 milhão se eu fiz em 10 vezes esse valor. Então vai ter 10 entradas de 100 mil. Aí que entra o fluxo de caixa. Será que 100 mil entrando no mês paga minhas contas? Eu tenho que ter essa clareza. Então,
Não planejar o fluxo de caixa é um grande erro, porque muitas vezes o empreendedor está olhando muito para faturamento, mas não tem dinheiro em caixa. Aí está em cheque especial, está com empréstimo, está com um monte de financiamento porque não consegue dar o giro. Porque eu tenho que me preocupar em saber se os dinheiros que estão entrando e as contas que eu estou pagando, a conta fecha. Então, muito importante exatamente isso aqui. O próximo erro, que é o erro 4, é gastar mais do que deve sem avaliar o impacto. Evite custos desnecessários, evite contratar gente sem necessidade. O que eu sempre recomendo aqui, faça análises, faça simulações. Isso é muito importante quando a gente está falando de financeiro. Para todas as ações que eu realizo na empresa, eu sempre faço simulações. Será que se eu comprar essa máquina, pagar todos esses custos, eu vou ter dinheiro suficiente para pagar? Será que se eu contratar uma pessoa e fazer uma reforma na minha empresa, como é que fica o meu saldo de caixa aqui? Eu consigo pagar com tranquilidade? Vai espremer muito o meu saldo da minha conta? Vai espremer minha lucratividade? Ou seja, quanto mais análise vocês fizerem, mais simulações de cenários vocês fizerem, menos erros vão cometer. Porque começa a botar no papel essas estratégias. Então pensa o seguinte, vou investir numa máquina. Aí vou fazer esse planejamento, esse investimento, coloco numa planilha e percebo que, cara, é muito ruim, se eu investir eu vou ficar no prejuízo. Que bom que você descobriu numa análise. Imagina se você já sai contratando essa máquina ou contrata uma pessoa e só depois descobre que faltou dinheiro e aí tu tem que recorrer a empréstimo. Estão entendendo? Então assim, não menosprezem análises na minha empresa. Isso salva muita empresa de morrer. Faça isso exatamente porque tu tá querendo fazer o quê? Avaliar o impacto de cada investimento. E quando tu avalia, tu evita erros cometidos. E por último, é não ter uma meta de lucro clara. Gente, defina uma meta de lucro. Eu tenho que ter essa definição clara. Se eu não tenho uma meta de lucro na minha empresa, é meio que assim, sai vendendo feito um louco e depois vê que não sobrou dinheiro. Por quê? Vende de qualquer jeito, vende a qualquer custo, vende com um monte de desconto e acaba prejudicando o sucesso da empresa. Se preocupem em definir uma meta de lucro, porque começa vocês terem um acompanhamento mensal, então façam um acompanhamento mensal da meta de lucro para saber se está no caminho, se não está, que ações eu tenho que fazer para melhorar, porque esse senso de priorização, focando numa meta tão importante, muda o jogo da empresa. Porque daqui a pouco você vai descobrir, e eu vou trazer aqui para vocês, ó, indicadores de lucro médio. Se você está menos que isso, está perdendo dinheiro. Já está perdendo dinheiro facilmente, porque isso aqui é meio que o mínimo que, com uma média nacional, tu consegue atingir de lucratividade. Menos que isso, você está perdendo dinheiro. Mas, obviamente, que tu consegue. Tem indústrias com mais de 10%, tem comércios com mais de 20%, tem prestadores de serviço com mais de 30%. Mas é mais ou menos para você ter uma base sobre isso. Agora, imagina você descobre que a tua empresa de serviço está dando 5% de lucratividade, sabendo que o mínimo é 20%. Tá entendendo? Por quê? Porque tu está focando na meta errada. Muitas vezes tu tá focando na meta de faturamento. Tá faturando bem? Tá. Mas tá endividado, tá com empréstimo, tá no cheque especial. Adianta? Não. Agora, quando você começa a definir uma meta de lucratividade, o jogo muda e tu começa a se preocupar naquilo que realmente importa na sua empresa. Então percebam aqui que são 5 falhas, 5 erros que muitas empresas cometem. Agora, com essa clareza que vocês acabam tendo aqui, esse jogo muda. Então, eu vejo muito, pessoal, empresas que começam aqui comigo nas mentorias, elas estão cometendo essas falhas. Então, com alguns ajustes, em menos de 3, 4 meses, as empresas já estão tendo economias gigantescas e lucratividades crescentes, muitas vezes dobrando a lucratividade em poucos meses. Exatamente porque a gente vai afinando, vai ajustando, vai botando controle, vai entendendo os números e com clareza a gente consegue obter muitos bons resultados. Espero que tenham gostado até aqui. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o teu like, também se inscreve no canal, que ajuda muito a divulgar esse vídeo para mais pessoas, tá? Muito obrigado até aqui e até o próximo.